Continuando a saga na Grécia, mais um livro pra vocês. Aqui no Uma Semana, um livro. O livro dessa semana é o Mitos Gregos para Jovens Leitores, publicado no Brasil pela editora Princípios, e ele é de autoria do Nathaniel Hawthorne. Esse livro ele tem 160 páginas e ele conta basicamente, o autor teve a preocupação de basicamente pegar os mitos da mitologia grega, pelo menos os principais, e transformar eles numa linguagem que seja acessível para os jovens leitores. Então ele vai trazer todos aqueles mitos, os principais mitos que a gente tem, e colocar ele numa visão ou numa versão que fica mais fácil de ser compreendido. O livro ele é traduzido do inglês, diretamente do inglês, e é uma leitura super agradável. São 160 páginas. Essas 160 páginas elas terminam passando muito rápido, né? E são vários mitos, né? Como se fossem vários contos. Como são vários mitos, a leitura ela termina ficando mais agradável, né? E mais rápida. Oi, povo, deixa eu aproveitar e fazer uma inserçãozinha aqui no vídeo para explicar um pouco mais sobre este livro aqui dos mitos gregos para jovens leitores. O livro, ele tem 5 capítulos, e aí cada capítulo desses vai tratar de um dos contos gregos. Então, por exemplo, o primeiro, que fala sobre a cabeça de Górgona, na verdade ele fala sobre Perseu e Medusa. Ele muda, né, a forma de se expor esse mito, né, da mitologia grega, colocando outro nome, trazendo para uma temática mais atual, trazendo um outro contexto, né? Então, o mito em si, ele é igual, mas o contexto, a forma como é contada, isso daí diferencia, porque busca trazer uma referência mais atual. Então, por isso que seria para jovens leitores. E qual é o ponto? O autor, ele não é o Nathaniel Hawthorne, né, que é o autor do livro. Ele não fala em primeira pessoa. Ele cria uma história em que as crianças elas se reuniam sempre para ouvir as histórias de um primo mais velho, que é o Eustáquio. E esse Eustáquio, então, toda vez que esse Eustáquio estava com as crianças reunidas, ele contava uma adaptação que ele fazia de um mito grego para a atualidade. Então, por isso que cada capítulo grande, né, que vai ser falado, né, vai ser discutido, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte sempre é sobre o início da história, então um pré-texto, né, em que a gente vai ver as crianças se reunindo em algum momento específico, alguma férias, né, algum momento de férias, então seja férias de inverno, seja férias de verão, primavera, eles vão se reunir e aí vão pedir para o primo Eustáquio contar uma das suas histórias, e aí quando ele vai começar a contar a história em si, que é similar ao mito, essa história que é o mito, na verdade, adaptado, essa vai ser a segunda parte, né, do capítulo, que é quando a gente, de fato, vai ver quem são os personagens da mitologia grega que vão estar inseridos ali. E depois a gente tem uma terceira parte, que também é curtinha. A primeira e a terceira parte são curtinhas, porque aí é voltando para a atualidade, né, para saber o que foi que as crianças acharam, qual o desfecho que o primo Eustáquio vai dar para aquela história, contextualizar com eles, né, debater com eles o que foi que as percepções que eles tiveram, como seria atualmente, enfim. É basicamente assim que se trata, né, todo o texto. Então a gente tem o primeiro capítulo, que é intitulado A Cabeça de Górgona, onde a gente vai ver Perseu e vai ver Medusa. No segundo capítulo, que tem o Toque Dourado, né, como título, o Toque Dourado, a gente vai ver a história do rei Midas, né, e do Toque de Midas. No Paraíso das Crianças, que é o terceiro capítulo, a gente vai ver sobre Pandora e a Caixa de Pandora. No quarto capítulo, a gente vai ver as 3 maçãs de ouro, e aí é sobre
os 12 trabalhos de Hércules. Na verdade, fala sobre os 12, mas foca em um deles. No quinto capítulo, o Jarro Miraculoso, então a gente vai ver sobre Hermes ou Eustáquio, Asclépio, né? Depende de como seja denominado o mito. E aí tem um sexto capítulo, que é a Quimera, e aí de fato a gente vai ver sobre sobre Belerofonte, o cavalo Pégasus e a Quimera. Então, esses 6 capítulos, eles vão trazer esses mitos de uma forma readaptada para a realidade atual ou para o contexto atual, para fazer com que os jovens leitores, no caso as crianças, elas entendam mais sobre esses mitos e não tenha aquela complexidade toda. Vou confessar que no começo, quando eu estava lendo, eu senti falta, sabe, dos outros deuses, de como foi que aquilo aconteceu, porque eu conheço da mitologia a mitologia grega é contada pelos deuses, né? O que foi que aconteceu? Quem era filho de quem? Que deus fez o que com qual deus e nasceu o outro? Então, essas relações familiares, que eu acho que, tudo bem, para contar isso para a criança fica um pouco mais complexo e complicado. Para quem conhece, de fato, quase como a árvore genealógica dos deuses da mitologia grega, vai entender do que eu tô falando, né? Porque era um verdadeiro bacanal aquilo tudo. Mas assim, ah, acredito que essa readaptação ela é válida, ah, não extingue, né, a possibilidade de você dali conhecer os mitos, né, quando você crescer um pouco mais, mas é uma questão mais adaptável para que as crianças consigam entender melhor, os jovens consigam entender melhor, a geração ali dos 13, 14 anos consiga entender melhor até os 16. E depois disso eles podem procurar conhecer um pouco mais dos mitos de fato e de direito, né, no que a gente conhece e sabe que seria relacionado ao mais 18, ok? A diagramação também é muito ok, né? A gente tem o tamanho de letra legal e o espaçamento ok, mas como todos os livros da Princípios, né, a grande maioria, página, então a página é aquela amarelada mais bem fininha. E cada parte, né, de mitos, né, são trazidos com essa divisória. Então aí tem os capítulos, e aí pode ver que os capítulos são bem rapidinhos. Eu sinto que a Princípios ela economiza um pouco, né, na questão de design, de diagramação, de página e tudo mais, mas para manter um preço que seja acessível. Por exemplo, por esse livro aqui, eu paguei R$19,90. Então é um preço muito ok para um livro que é bem legal e que vale a pena a gente conhecer um pouco mais sobre a mitologia grega. É isso. Abraços para todos. Se vocês curtiram o vídeo, deem like e comentem, né, o que é que vocês acharam, se vocês gostam da mitologia grega, se vocês procuram saber, né, tem curiosidade. E é isso. Abraços para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.